Vamos lá então, pessoal. Boa noite. Vamos dar continuidade então ao módulo Direito de Família, que nós iniciamos aí no final do ano passado. A gente já tinha conversado um pouquinho com vocês, feito a parte introdutória, e a gente tinha ido até divórcio, guarda e alienação que foi, salvo engano, início de dezembro, nosso módulo. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Maria Isabel, eu sou professora da área de família já há muitos anos, sou professora da UFG e da privada também, então eu tenho aí uma vasta experiência de mais de 20 anos nessa área, também advogada, conselheira da OAB, atuante especificamente na área de família e sucessões, tá? Muito bem, pessoal. Na nossa última aula, a gente falou sobre os princípios aplicados ao direito de família, princípios esses que eu gostaria de brevemente relembrar com vocês pela sua importância em todo o direito de família. Então, a gente não pode deixar de tratar do princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da solidariedade familiar, o princípio da função social da família, o princípio da afetividade, da isonomia conjugal, da dissolubilidade do vínculo, da intervenção ao princípio da liberdade. A gente ainda falou do princípio do livre planejamento familiar, da paternidade responsável, maior interesse da criança, da igualdade jurídica entre filhos e finalizamos com o princípio da monogamia, que hoje tem sido muito discutido, apesar de recente decisão do STF, que não reconheceu a união plurima. Então, baseado nesses princípios, nós vamos dar continuidade no nosso estudo. No último módulo que nós conversamos, no início de dezembro, a gente finalizou falando a questão da dissolubilidade do casamento e a gente discutia sobre a questão dos filhos e a relação pais e filhos, em particular, finalizamos com a questão da alienação parental. Essa alienação que tem sido objeto de muita discussão, principalmente pelo número crescente de conduta dos nossos casais, assim, né? O desequilíbrio das pessoas hoje está muito grande, então as pessoas não conseguem lidar muito bem ou separar as relações para lidar com essa relação pais e filhos e ex-cônjuges. Isso é um problema que o judiciário precisa enfrentar, os operadores do direito precisam enfrentar, uma vez que a relação pais e filhos precisa ser distanciada da relação ex-marido e ex-mulher. São relações distintas e esse equilíbrio é o que a justiça, o judiciário tem buscado para que a sociedade possa, então, caminhar da forma mais equilibrada possível. Por que que o judiciário busca tanto esse equilíbrio e busca tanto trazer essas relações amistosas para esse Instituto Família? Exatamente pela importância da família à sociedade. Como eu já disse também, já no caput do artigo, do artigo 226 da Constituição Federal, família é a base da sociedade. Se nós temos uma família desestruturada, nós temos uma sociedade desestruturada. Então, o Estado, por entender isso, busca todas as ferramentas e busca trazer essa estabilidade, essas relações humanas mais estabelecidas e equilibradas, para que tenhamos, então, uma sociedade estável. Feita todas essas observações de dissolubilidade do casamento e das relações, a gente parou aí no tópico relações de parentesco. As famílias, elas são constituídas hoje por vários tipos de laços, né? A gente tem um olhar muito voltado para o laço biológico, que é o laço natural, é o mais comum, é aquele que nós trazemos aí como parentesco principal, vamos colocar assim. Mas não só esse parentesco será objeto do nosso estudo. Nós também vamos tratar aí do parentesco proveniente do casamento, então a gente vai ter aí as famílias
provenientes dos laços de afinidade. Nós temos também o parentesco proveniente aí de laços que não são os consanguíneos. Então, a gente tem adoção, a gente tem fecundação, a gente tem a afetividade. São outras formas de relação familiar que são estabelecidas e são hoje reconhecidas pelo nosso ordenamento. E esse reconhecimento traz consequências importantes, não só dentro do âmbito familiar, mas também no âmbito processual, por exemplo. Eu posso discutir, por exemplo, a questão do impedimento ou até mesmo a suspeição de acordo com o laço parental que as partes têm ou que o magistrado tenha com uma das partes envolvidas no processo. Então, essa questão dos laços reflete na sucessão, reflete na área de família, reflete no âmbito processual, e reflete em vários momentos. Por isso que é muito importante que nós saibamos como se dá os laços de parentesco e até mesmo a sua contagem. Por que é tão importante essa contagem? Aqui em Goiás, que nós somos muito tradicionais, né? Famílias tradicionais, aquela coisa toda. A gente fala assim, não, é meu primo primeiro, primo segundo, primo terceiro, primo quarto. A gente vai indo os primos, né? Vai indo. Enquanto tiver um pinguinho de relação, vai contando. E a gente vai perceber que para a nossa legislação, o parentesco restringe-se ao primo, né? E os impedimentos matrimoniais, que nós já estudamos aí na última aula, inclusive, trará referência a esse parentesco também. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para vocês são essas formas de parentesco, né? A gente vai destacar aí com vocês, então, o parentesco natural ou consanguíneo, o parentesco civil, e esse parentesco civil aí a gente entende das outras formas de relação de parentesco, como adoção, inseminação artificial homóloga ou heteróloga, a socioafetividade, todas essas outras formas que não têm o laço consanguíneo, mas gera ali o parentesco civil, e o parentesco com a família do meu cônjuge ou companheiro, que é o parentesco por afinidade. É muito importante a gente entender também que entre cônjuges ou companheiros não existe relação de parentesco. Eu costumo dizer que eles são um só coração, tá, gente? Lembrem-se disso. Por quê? Porque na hora da contagem também é importante que a gente se lembre disso. Porque senão você vai contar com o cônjuge ou o companheiro parentesco e aí você erra na hora de contar. Então a gente tem que lembrar do coraçãozinho, que se junta e é um só. E aí, nesse momento, a gente consegue fazer a contagem sem erro. Eu, particularmente, e aí eu sempre digo isso, eu gosto de construir o conhecimento. Se eu decorar, gente, amanhã eu já esqueci. Eu brinco que se eu balançar a cabeça, se eu decorar, eu já esqueço, né? Se eu entender como se dá a construção dessa ligação e dessa contagem, aí você pode me dar qualquer parentesco que eu vou te dizer qual grau e em que linha ele está. Tá? Então, é isso que a gente vai tentar construir hoje para vocês também poderem fazer. Nós vamos ver, pessoal, que nós temos aí as linhas de parentesco na linha ascendente reta e descendente reta. Essa linha reta, ela é infinita. Tá? Então, em qualquer forma de parentesco, seja o parentesco natural ou consanguíneo, seja o parentesco civil ou por afinidade, essa linha reta, ela é infinita. E o que a gente chama de linha reta? Aquela que parte da mesma origem, ou seja, meus pais, meus avós, bisavós, filhos, netos, bisnetos, enquanto tiver geração, tá? Da mesma forma com a família do meu cônjuge, e aí eu vou para o lugar dele, por isso que eu sempre falo, gente, lembra, não tem laço de parentesco. Então eu vou para o lugar dele e faço a contagem com a família dele, minhas sogros, avós, os bisavós, meu enteado, netos, bisnetos. E essa contagem vai se dar da mesma forma, tá? Na linha colateral, e aí a colateral você vai até a linha reta mais próxima e da reta você puxa o colateral. Então, meu irmão é filho de quem? Dos meus pais. Então, eu tenho que ir até os meus pais para descer para os meus irmãos. Então, meus irmãos são meus parentes em segundo grau.
Então, quem são meus parentes em primeiro grau? Meus pais e meus filhos, porque são diretamente ligados a mim. Essa linha, então, colateral, quando nós tratamos de parentesco natural ou consanguíneo, esse grau colateral, e aí eu tenho irmãos, sobrinhos, tios, primos, esse parentesco com consanguíneo e com o civil vai até o 4º grau. Agora, quando eu passo para a família do meu marido, e aí eu venho minha sogra, 1º grau, meu enteado, 1º grau, meu cunhado, que aí nasce da minha sogra, 2º grau. E para aqui. Então, colateral por afinidade, ele restringe ao 2º grau. Enquanto que no consanguíneo ou no civil vai até o 4º grau, tá? Nós vamos ver ainda, gente, que esse parentesco em linha reta com a família do meu cônjuge ou companheiro, ou seja, o parentesco com a minha sogra, sogro, com os pais do meu marido, com os avós, assim como enteados e netos, ele não se extingue com o fim do casamento. Como não se extingue? Se você casar 10 vezes, juridicamente você terá 10 sogras. Então, isso é muito tenso, gente. Vocês viram que hoje eu voltei, né? Brincadeiras à parte. Mas eu sempre faço essa referência para nós lembrarmos que eu nunca poderei me casar com o meu sogro ou meu enteado. Porque, para quem se lembra, nos impedimentos matrimoniais, uma das formas de impedimento matrimonial que estão elencadas lá no artigo 1521 é a linha reta com os meus parentes por afinidade. Então, esse parentesco por afinidade em linha reta causa impedimento matrimonial. Então, por mais que eu tenha um sogro gatíssimo, um enteado maravilhoso, eu posso divorciar, meu marido pode morrer, que eu nunca vou poder me casar com essas pessoas. E isso, inclusive, impede o reconhecimento da união estável. Isso também é importante destacar, porque os impedimentos matrimoniais também irão refletir lá no reconhecimento da união estável. Então, se eu mantenho uma relação com o meu enteado ou com o meu sogro, por exemplo, a minha sogra, que seja, essa relação ela não é reconhecida como união estável, consequentemente é um concubinato. E se é um concubinato, eu não tenho os direitos, todos os direitos reconhecidos. Isso tem sido uma briga. Indiscutivelmente, a gente tem visto aí decisões favoráveis à concubina em relação a questões previdenciárias. A gente tem visto algumas decisões em relação a questões patrimoniais, quando comprovada a participação da concubina na aquisição do patrimônio. Mas ainda não temos a situação da concubina estabelecida e reconhecida pelo Estado. Então, como nós estamos aqui nos preparando para um concurso, nós temos que nos ater ao texto da lei e o que predomina nas decisões. E o concubinato não resguarda como a união estável, ok? Muito bem, pessoal. Continuando aqui, eu vou dizer para vocês, então, que no parentesco colateral, em 1º grau, ele não vai existir. E aí eu vou pedir licença para vocês para fazer um desenho rápido aqui da árvore, para ficar fácil a visualização para vocês, tá? Peraí que eu puxei errado.
Então vamos lá, gente. Para ficar fácil a visualização com essa contagem que eu coloquei aí para vocês, tá? Na linha reta ascendente, então, nós temos pais primeiro grau, avós segundo grau, bisavós terceiro grau. Na linha reta descendente, da mesma forma, primeiro, segundo, enquanto houver geração. Para eu fazer a contagem dos colaterais, e aqui, gente, eu estou fazendo a contagem do parentesco consanguíneo ou civil, ok? Se eu vou fazer a contagem com os colaterais, então eu tenho que ir até o parentesco de origem e descer. Então, pais, primeiro, irmão, segundo, sobrinho, terceiro, sobrinho neto, quarto. Beleza, é o limite que eu tenho, quarto grau. Para os tios, da mesma forma, pais, primeiro, avós, segundo, tios, terceiro, primos, quarto grau. Com a família do meu cônjuge, e aí eu sempre lembro do coração, eu venho para o lugar do meu cônjuge, então, para fazer essa contagem. E faço como se fosse comigo. Primeiro grau, em linha reta ascendente por afinidade. Segundo grau, em linha reta por afinidade. Da mesma forma, na linha descendente. Tudo bem até aqui, gente? Nos colaterais, da mesma forma que a gente fez de lá. Então, o irmão do meu cônjuge ou companheiro, né, meu cunhado, eu tenho primeiro, segundo grau. Beleza, então meu cunhado é parente. Beleza? Então aqui eu tenho segundo grau por afinidade colateral. O sobrinho do meu marido seria terceiro grau, colateral por afinidade. Esse parentesco não é reconhecido. O tio do meu marido, da mesma forma. Então, esse parentesco também não é reconhecido. Então, o tio do meu marido, sobrinho do meu marido, companheiro, eles não são meus parentes. Por sua vez, o colateral por afinidade, com o fim do casamento, esse laço se rompe. Se esse laço se rompe, eu posso casar com o meu cunhado. Então, o cunhado está liberado. Só não está o sogro e o enteado, tá, gente? A concunhada, gente, a gente chama de concunhada, não sei se... que é a cunhada do meu marido, né? Também não tem nenhum parentesco, tá? O famoso concunhado não gera nenhum parentesco, nem mesmo por afinidade, ok? Quando eu venho aqui, voltando um pouquinho aqui para a linha reta, para o parentesco consanguíneo ou civil, como é que a gente chama o marido da tia ou o marido, né, enfim, né, o cônjuge ou companheiro do tio ou da tia? De tio também, né? A gente tem um costume de falar, não, é o marido da minha tia, é meu tio. Para nós não tem parentesco. Por que que não tem parentesco? Porque ele é por afinidade. Concordam comigo que o laço que une aqui é por afinidade? É o casamento. Se é terceiro grau, eu não tenho esse parentesco. Então, eu não tenho parentesco com o marido da minha tia ou esposa do meu tio. Ok? Juridicamente falando. Aí vem a questão do afeto, é outro departamento. Já as esposas ou esposos dos meus irmãos e irmãs são meus cunhados, e aí cunhado é segundo grau colateral por afinidade, e aí esse parentesco, sim, fica estabelecido. Tranquilo, gente, até aqui o raciocínio? Essa questão a gente vai ver daqui a pouquinho, caiu em concurso. Você dizer, olha, tal, tal e tal parente, qual que é o grau de parentesco entre eles? Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau? Às vezes a gente não dá valor nessas coisas. Ah, não, isso aí não é balela, isso nunca vai cair. Cai. Tá? Cai. Então é importante, como eu disse também, para a vida prática, posteriormente vocês vão ver em sucessões a importância de saber o grau de parentesco, até mesmo para saber aí quais são os parentes que deverão herdar ou não, enfim, outras consequências jurídicas, ok? Muito bem, gente. Feitas essas observações, eu queria destacar com vocês aqui
o artigo 1595, que traz que cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo vínculo de afinidade. O parentesco por afinidade limita-se aos ascendentes, aos descendentes e aos irmãos do cônjuge ou companheiro, como a gente já limitou, e na linha reta, a afinidade não se extingue na dissolução do casamento ou da união estável. Por que eu fiz questão de fazer a leitura, principalmente do parágrafo 2º? Porque alguns autores não reconhecem o parentesco de união estável por afinidade. Eu já vi em alguns autores essa ausência de reconhecimento do parentesco de afinidade na união estável. No entanto, a legislação, a meu ver, é clara, não é nenhuma questão de interpretação. Para mim é clara. Eu, em alguns momentos, eu até digo que eu sou positivista, e eu penso que se nós estamos direcionando o estudo para um concurso, o concurso tem que se limitar à força da lei, a não ser que tenha divergência jurisprudencial, que não é o caso. Então, nessa situação, nós vamos entender que o parentesco por afinidade, ele não estará voltado apenas para cônjuges, mas cônjuges e companheiros, ok? Aqui eu trouxe para vocês um quadro. Depois, eu vou deixar esse material com o pessoal da Rede Júris, ou se alguém quiser pegar comigo também, eu posso passar esse material para vocês sem nenhum problema, tá? E aqui é uma forma também de memorização para quem prefere decorar. Eu tive um aluno, certa vez, que ele não conseguia visualizar a árvore. Para ele, era uma coisa assim que... E foi um dos alunos mais inteligentes que eu já tive. Ele falou, não, decorar é muito mais fácil. Cada um, né, aprende como gosta, eu não dou conta. Então, eu tento ensinar das duas maneiras. Mas aqui tem um quadrinho onde traz algumas contagens, tanto na linha reta e algumas observações de forma mais resumida para vocês, tá? Outro ponto que eu gostaria de destacar com vocês, que é hoje um dos pontos mais discutidos e tratados dentro dessa linha de parentesco, é a filiação socioafetiva. Essa filiação socioafetiva, pessoal, nós não temos esse tema ou essa situação estabelecida em lei. O que nós temos realmente são decisões e alguns enunciados que vão nos direcionar para as decisões hoje já estabelecidas nos nossos tribunais. Em relação às filiações socioafetivas, pessoal, o que nós vamos ter, e isso é muito sério, é realmente o reconhecimento da filiação, dos laços de afeto se sobrepondo aos laços biológicos. Então, quando nós tratarmos de parentesco por socioafetividade, nós vamos tratar esse parentesco como prioritário. Por que a importância de ver o laço afetivo como prioritário? Nós sabemos de várias histórias, e isso é posto na mídia em alguns momentos, de pessoas que às vezes reconhecem no outro ali o seu ascendente durante a vida toda e ao final descobre que não, aquele ascendente não era o seu pai, sua mãe, o seu avô, enfim. Mas toda a sua história e todo o seu referencial foi com aquela pessoa. E é esse referencial que a nossa legislação buscou e estabeleceu como prioridade. Então, são esses laços que foram construídos durante a vida que irão estabelecer as relações totalmente. É importante, gente, eu sempre brinco, gente, nessa parte que eu digo assim, olha, lá no interior a gente costuma dizer assim, pai é o que cria, né? Agora, nosso judiciário estabeleceu isso, pai é o que cria. Não é mais os laços biológicos que irão estabelecer ali os vínculos. Bebel, mas é possível nós termos um pai biológico e um pai afetivo? Claro que sim. Não sei se vocês se lembram, na nossa última aula, e eu falei muito isso, a gente não existe mais a gente pensar em família com pai, mãe e filhos. Família são todos os agrupamentos de pessoas que constituem ali uma união e um afeto e ali estabelecem vínculo. Então, essa união entre essas pessoas é que o judiciário vai trazer e vai reconhecer.
Então, eu posso ter 2 pais afetivos e um pai biológico, eu posso ter 2 mães afetivas e um pai biológico. E a situação vai ter que ser analisada caso a caso. Eu já vi situações, por exemplo, de uma moça, foi mãe muito jovem, com 15 anos, e quando a criança nasceu, uma tia ficou com a criança e criou essa criança. Né, por questões, não era por falta de amor, não. Isso a gente também tem que deixar muito claro. Às vezes a situação não se dá por falta de amor, se dá por questões da vida. Essa tia criou, quando a criança chegou ali com seus 10 anos, a tia falou, olha, a gente precisa regularizar a situação dela, porque escola eu não consigo organizar, às vezes tem que levar no médico, plano de saúde, enfim. Ela falou, eu gostaria de adotá-lo. E a mãe, a biológica, ela reconhecia essa filiação, ela reconhecia esse laço existente, mas ela também não queria abrir mão da sua maternidade. Ela também amava aquela criança. Então, o judiciário sabiamente decidiu por 2 mães e um pai. Então, ficou o pai adotivo, a mãe adotiva e a mãe biológica. E a certidão dessa criança passou a figurar com 2 mães e um pai. Esse é um exemplo, né? A gente tem os casais homoafetivos que utilizam aí de fecundação, às vezes homóloga, às vezes heteróloga. Enfim, nós vamos ter aí essas configurações de parentesco sendo constituída. Esse parentesco por socioafetividade, gente, ele traz repercussões muito importantes em relação à questão da obrigação alimentar. Então, se ficar comprovada a existência da filiação socioafetiva, também se estabelecerá a obrigação alimentar. A relação sucessória, então, é muito importante. A verificação desse parentesco socioafetivo para a apuração ali da cota sucessória. Nós vamos ter, então, repercussão previdenciária. Enfim, nós vamos ter ali todas as repercussões provenientes de um parentesco consanguíneo para o parentesco socioafetivo. E isso é o que estabeleceu também os enunciados que eu destaquei aqui para vocês, que traz que a posse de estado de filho, parentalidade socioafetiva, constitui modalidade de parentesco civil. Depois, no 103, diz que no artigo 1593, o Código Civil reconhece, no artigo 1593, outras espécies de parentesco civil, além daquele decorrente da adoção, acolhendo, assim, a noção de que há também parentesco civil no vínculo parental proveniente, quer das técnicas de reprodução assistida heteróloga, relativamente ao pai ou à mãe, que não contribuiu com seu material fecundante, quer da paternidade socioafetiva fundada na posse do estado de filho. Ok? Eu trouxe aqui para vocês uma questão do concurso da promotoria que dizia que, de acordo com o Código Civil, cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo vínculo de afinidade. Na linha reta, a afinidade se extingue com a dissolução do casamento ou da união estável, e aí a gente já destacou que essa não se dissolve, né, com o fim do casamento. Trouxe ainda para vocês aqui uma questão do concurso para a magistratura de São Paulo. Uma pessoa de idade avançada e viúva, que não possui bens, nem mais podendo prover pelo seu trabalho a própria mantença. Tem como únicos parentes um primo e um sobrinho neto, ambos em excelentes condições financeiras. Nesse caso, necessitando alimentos. Olha só, gente, a gente vai caminhar mais um pouquinho, a gente vai falar da questão da obrigação alimentar. E quando a gente fala da obrigação de alimentos, adiantando só um pouquinho para a gente entender a questão, a obrigação de prestação alimentícia restringe-se a parentes de segundo grau. Então, se restringe-se a parentes de segundo grau, qual o parentesco com o primo, que a gente já viu? 4º grau. Qual o parentesco com o sobrinho neto? Da mesma forma, 4º grau. Então, o parentesco em 4º grau gera obrigação alimentar?
não gera obrigação alimentar. Então, nós vamos ver que traz aqui, não tem direito de exigi-lo, aliás, tem direito de exigi-los de ambos, que deverão concorrer de acordo com as suas possibilidades, já fica equivocado. A letra B, que é o gabarito correto, não tem direito de exigi-los de qualquer deles, por causa do grau de parentesco. Ok? Eu já fiz defesa em ação, pessoal, em que o advogado pleiteava alimentos do tio, parentesco em terceiro grau, o pedido foi totalmente improcedente, né? Ficou fácil a defesa, né, gente? Nesses casos, eu fico pedindo, cai uma dessa na minha mão toda semana. A linha reta não tem limitação. Não tem limitação. O grande problema, assim, eu sempre digo isso, quando a gente vai falar em obrigação alimentar, a gente usa muito a alegação da criança, da necessidade da criança, etc. Mas a gente esquece que, ao lado da criança, a gente tem o idoso, né? Então, a obrigação de um bisavô, por exemplo, ele vai ficar muito mais distante, difícil de ser alcançado pelas próprias necessidades do idoso, se ainda existir o bisavô, né? Apesar que hoje, com a longevidade nossa, o bisavô tem se tornado mais comum, né, que antigamente. Mas na linha reta é possível a gente alcançar o bisavô. Às vezes tem um bisavô com aposentadoria alta, por exemplo. Às vezes eu já vi decisão nesse sentido, tá? Agora, é muito interessante, eu já estou adiantando alimentos, mas vamos lá, para não ficar sem resposta e para o raciocínio seguir. Depois a gente volta. É muito interessante a gente lembrar também, gente, que quando a gente fala na obrigação dos avós, por exemplo, ela é subsidiária e complementar. Então, para chegar no bisavô, o pai já tem que ter arcado com alguma coisa, o avô, para ele só complementar. O bisavô necessitar, entendi. Entendi. Aham. Isso. Aham. Aí eu concordo contigo. Aí é bem mais possível, e além da possibilidade, quando a gente fala de obrigação alimentar dos idosos, ela é solidária. É quem você achar primeiro, né? Então, essa obrigação solidária traz essa possibilidade. Lógico que o mais próximo exclui o mais remoto. Mas a gente vai ver a possibilidade, sim, só tem bisneto. E esses bisnetos, qual bisneto que localizou? O que localizar primeiro, né? Porque aí você tem que alcançar a necessidade do idoso, que o tempo é mais curto, né? Assim, espera, né? Muito bem, gente. Dando continuidade aí ao nosso estudo, nós vamos falar agora da questão da filiação ou reconhecimento de filhos. Essa filiação ou reconhecimento dos filhos, ele é um tema bem espinhoso, por quê? Porque nós temos várias formas de reconhecimento. A gente tem o reconhecimento legal, que é aquele proveniente da própria lei, que parte do própria relação marital. Nós temos o reconhecimento que nós chamamos de espontâneo, que é a perfiliação. Nós temos o reconhecimento forçado e muitas regras para esse reconhecimento. Como é que esse reconhecimento se dá? Não é tão simples assim, não, só reconhecer, não. Precisa se verificar a idade, precisa verificar que a pessoa, após o reconhecimento, enquanto menor idade, ele pode questionar esse reconhecimento. Ah, se nascer em tanto prazo, antes ou depois do casamento, presume-se do marido, enfim. São várias situações que essa filiação traz, que é muito importante vocês recordarem, porque são muitos detalhes. Eu brinco que família é um falso fácil, porque são muitos detalhes que às vezes nos prejudicam. E aí nós vamos ver aí, eu trouxe para vocês aqui um conceito de filiação, e esse conceito de filiação, gente, diz que é a relação de parentesco que se estabelece entre duas pessoas e atribui direitos e deveres. Então, essa filiação vai trazer exatamente esse parentesco, e
dizer, olha, se existe a filiação estabelecida, então existe a obrigação. Muitas vezes um cliente me procura ou alguém me pergunta, fala assim, olha, gostaria de saber se tem direito sucessório. Como é que está na certidão de nascimento? Quem é que consta lá como parente? Tem o laço estabelecido na certidão? Tem, mas ele não era o pai biológico, não me interessa. Enquanto não disser o contrário, vai valer o que tiver no documento. Então, se eu tenho lá o decúgio do falecido com o vínculo estabelecido em um documento, vai prevalecer essa verdade que está registrada. E assim também para as obrigações. Eu não tenho como requerer alimentos, por exemplo, de um pai ou de uma mãe que seja, sem ter a filiação devidamente estabelecida. Então, essa filiação vai gerar aí para as partes essa obrigação. E quando a gente fala nesse reconhecimento dessa filiação, um dos primeiros artigos que o Código trata é de uma presunção de paternidade. Essa presunção de paternidade, que está elencada aí no artigo 1597, está muito associada às relações provenientes do casamento. Então, nós vamos ver que esse artigo 1597 reza que presumem concebidos na constância do casamento. Os filhos, aí a gente tem no inciso 1, nascidos 180 dias, pelo menos, depois de estabelecida a vida conjugal. Nossa, mas muito sem lógica esse prazo. Não. Primeiramente, nós vamos ver que 6 meses após o casamento... E aí, outra coisa também que eu quero destacar com vocês. Gente, esse artigo é do Código de 16, tá? Ele não teve alteração. Então, a gente tem que lembrar de uma época em que as pessoas não mantinham com tanta constância relação conjugal antes do casamento. Era mais difícil. Então, uma criança que nascia com menos de 6 meses, ou ela falecia, ou ela era anterior ao casamento. Então, é para vocês raciocinarem a legislação. Nasceu com mais de 180 dias após o casamento, é do marido. Ai, Bebel, tá, mas qual que é a diferença que vai fazer? Total. Eu adoro falar do Ayrton Senna, né, que deixou uma herança milionária. Pensem comigo, Ayrton Senna casa hoje e daqui 15 dias ele falece. Então, casei com Ayrton Senna. Meu filho nasceu com 150 dias após o nosso casamento. 150 dias, eu não tenho como dizer que o filho era do Ayrton Senna. Eu teria que entrar com a ação de investigação de paternidade, chamar algum parente, fazer DNA, ou solicitar material, enfim. Eu não teria como partir da presunção da paternidade. Ah, mas a gente já namorava há 10, 15 anos. A lei não reconheceria. Agora, se ele nasce com 181 dias após o casamento, presunção de paternidade. Ai, mas todo mundo sabe que a Bebel ficava com A, com B, com C, com D e casou por conveniência. Não interessa, é do Ayrton. Quem pode negar essa paternidade? Só meu filho, porque ele já faleceu. E aí? Ah, mas a mãe do Ayrton não poderia, o irmão? Não. A ação negatória de paternidade é personalíssima. Entenderam? Então, a repercussão disso pode ser gravíssima, importantíssima. Então, são detalhes que às vezes a gente não percebe. Aqui, nascidos nos 300 dias, subsequência de dissolução conjugal por morte, separação, nulidade, anulação, enfim. Primeiro, é uma causa suspensiva. Não sei se vocês se lembram que nós tínhamos no artigo 1523, uma das causas suspensivas era não deve casar até 300 dias após a dissolução do casamento. Por quê? Para não ter confusão da filiação baseada exatamente aqui no 1597. Então, o 1597 diz para mim o quê? Eu me divorciei hoje, tive meu casamento declarado nulo ou anulado, ou até mesmo em caso de morte.
Nasceu 300 dias após esse fato, presume-se do cônjuge anterior. E aí eu uso o mesmo exemplo do Ayrton Senna. 300 dias após a morte do Ayrton Senna, se ele fosse casado comigo, o filho presumidamente era do Ayrton Senna, por presunção legal. Ok? Nós vamos dar um intervalinho e voltamos em breve.